Fala galera, hoje é dia de quibe, acompanha aí. Esse quibe aqui, ele foi feito com malte de cerveja, obviamente, e eu adaptei uma receita para trabalhar com malte de cerveja. Isso é para quem faz cerveja em casa e para quem não faz cerveja em casa também. Essa receita que eu vou mostrar aqui nesse vídeo funciona tanto para quem tem malte guardado, que é importante para quem faz cerveja, como para quem não tem malte guardado. Vê aí o preparo e a gente já volta aqui para degustação. Ó, vamos lá. Inicialmente a gente vai colocar água para ferver, tudo bem? No caso aí eu coloquei 350 ml de água. Eu vou adicionar na panela e vou deixar ela ferver mesmo, tá? Isso vai contrariar algumas pessoas que dizem que não pode ferver a água, que é melhor colocar água morna, enfim, pode ferver que fica um resultado muito bom. Vou adicionar também 100 gramas de malte, tá? Esse malte aí já foi usado, eu peguei de uma abraçagem que eu fiz e eu deixei na geladeira, pode ser congelado também. Se você não for usar malte, usa 300 gramas de farinha ao invés de 200 gramas. Aí no caso, como eu vou usar o malte, eu coloquei apenas 200 gramas de farinha para quibe, tá? Olha, quando a água estiver fervendo já, aí sim desliga o fogo e adiciona na mistura. O importante é colocar a água e já mexer o malte, tá? E o malte e o quibe, né? Para hidratar bem. E a gente vai deixar isso daí tampado durante 1 hora, tá? Tem que ficar descansando durante 1 hora. A gente vai adicionar também 1 xícara de hortelã. No meu caso aí eu só tinha isso dá meia xícara mais ou menos, mas era o que tinha, tudo bem, vamos assim mesmo. Mas o ideal é 1 xícara, tudo bem? Vamos adicionar também meia cebola picada. Aí teve uma arte que eu fiz aí. Façam o seguinte: a gente vai usar 1/4 de cebola para carne moída, que é o recheio, e 1/4 de cebola para massa, tudo bem? Aí eu vacilei, eu piquei tudo junto e eu deveria separar aí. Nesse momento que eu estou picando, eu deveria separar. E não, eu coloquei tudo junto, depois eu tive que separar, vocês já vão ver, separando, tá? Mas nesse ponto aí já separem a cebola. Aí eu vou adicionar meia pimenta dedo de moça, tá? Se você não gostar muito de pimenta, pode não colocar, mas eu sugiro colocar meia. Se você gostar bastante, coloque uma. Pra falar a verdade, eu coloco uma sempre. Vamos adicionar também 2 colheres de zimbro. O zimbro é o cara que faz o gin, então ele vai trazer um sabor de gin. E vamos adicionar também uma canela em pau. Tá, se não tiver canela em pau, eu não sugiro que coloque a canela em pó não. Nesse momento aí que eu digo que eu tinha que separar antes, façam antes, tá? Então ó, tá vendo? Metade eu vou deixar para carne moída e o restante eu misturo, tudo como vocês estão vendo. Essa parte que está misturada a gente vai colocar no mixer, ou então no liquidificador, ou se não tiver nem mixer nem liquidificador, pode fazer na mão mesmo. Bom, como eu disse, pode ser na faca ou no liquidificador, o que você conseguir. A mistura tem que ficar mais ou menos assim, ela tem que ficar triturada, não tem que virar uma sopa ou um caldo, tá? Tem que ficar triturada. Essa parte é uma parte importante, a panela quente tem que ser quente, porque a panela quente é quem vai trazer o que a gente espera, tá? Eu não quero cozinhar a cebola, eu quero dourar ela só, eu quero deixar uma certa crocância na cebola, tá? Vou deixar ela refogar só um pouquinho, sem óleo, sem nada, vocês perceberam, né? E já vou colocar a carne moída. No meu caso, eu vou colocar 300 gramas de carne moída. Eu comprei aí 500 gramas, então o restante que ficou foram 200. Você pode escolher qual carne usar. Eu preferi usar o A100, que é uma carne um pouco mais gorda e fica mais gostosa. Se você quiser uma carne mais magra, é só ir pro patinho. Bom, nesse momento então a gente coloca a carne a gente vai deixar ela refogar para ela secar bem, tá? Isso é importante. Dá uma misturada aí de leve e fogo sempre quente, a panela sempre quente. Adicione pimenta do reino, mas na minha opinião seja generoso. Coloque uma quantidade bem aparente para não ficar sem graça. E não vai ficar apimentado, pode ficar tranquilo. Mesmo quem não gosta de pimenta não vai ficar apimentado. Bom, deixa secar bem. A gente não quer essa carne úmida, então a gente precisa que evapore todo o líquido da carne. A gente quer uma carne bem sequinha, que é o recheio isso daí. Olha, no caso aí eu coloquei 6 gramas de sal para essa quantidade de carne. Então eu coloquei em 2 vezes porque eu nunca medi sal. Então fiz 3 mais 3 e ficou legal. Pode colocar 6 gramas, tudo bem? Claro, o ideal é vocês experimentarem. Ó, a gente vai deixar secar bem essa carne, secar bem mesmo. Depois a gente vai esfriar ela. Pode deixar esfriando em temperatura ambiente ou então esfriando na geladeira, tá? O importante é que o recheio esteja frio, fica mais fácil pra gente conseguir rechear o quibe de forma legal, sem trincar, sem ter problema. Aí vocês viram que a gente fez todo o recheio,
não tem muito segredo, né? O recheio é bem simples, para falar a verdade. E agora a gente vai para a massa. A massa aqui eu deixei hidratando 1 hora. Isso é importantíssimo, gente. Deixa hidratar pelo menos 1 hora ou mais até, que daí a gente consegue hidratar bem o trigo. A ideia maior é hidratar bem o trigo, tá? E agora a gente vai entrar com o tempero. Então o tempero é aquele que a gente bateu no mixer. Pode bater no liquidificador também se quiser, ou então se não tiver mixer ou liquidificador, pode cortar na mão, também funciona. E a gente joga aqui tudo. Por um acaso vocês não gostarem de pimenta, é só não colocar pimenta aqui, tudo bem? Porém eu acho, sinceramente falando, eu acho que é bom colocar pelo menos uma pontinha de pimenta. Não precisa colocar meia pimenta como eu coloquei. E se você gostar de mais pimenta, pode colocar uma pimenta inteira nessa receita que eu pus aqui, que vai ficar bem legal. E vamos colocar os 200 gramas. Como eu comprei 500 gramas, eu não vou medir isso daqui que tem 200. Eu comprei 500, deu 508. Então ali tem 300 e aqui tem 200 gramas com certeza, tudo bem? A proporção é essa. Se você quiser aumentar a receita, basta multiplicar por 2, por 3, por 4 e aí vai. Agora o sal. Sal é uma coisa bem complicada. Eu vou passar para vocês quantos gramas eu vou pôr de sal aqui, mas não é regra. Por quê? Porque vai depender muito de todos os temperos que você tiver aí. Tem tempero que já tem um pouco de sal, tem tempero que putz, não tem muito sal. Quer dizer, não é que tem muito sal, mas vamos supor, a carne em si, ela tem um pouco de sal. E aí vai depender do tipo da carne que a gente escolher. Para quem não for fazer com malte, vai perceber aí que vai dar uma diferença. Então eu vou deixar o peso que eu usei aqui de sal, mas não é regra, tá? Porque na verdade eu coloco no olho, né? Mas hoje eu vou pesar, só pra gente ter uma base. E aí vocês coloquem metade do que tem que pôr. E depois disso aí, vocês analisem se precisa mais ou não. Isso daqui a gente vai provar, tá? E é pôr na boca mesmo. Quem tem um pouco de receio de carne crua, de comer carne crua, então pode seguir aí a quantidade de sal que eu vou indicar, tá? Aqui a gente vai como se fosse sovar, mas na verdade eu tô amassando aqui primeiro até incorporar bem. Na hora que incorporar, eu vou começar a dar uma sovada. A ideia é deixar essa massa aqui, ela bem, isso daqui vai ser a casca, né, a parte de fora do quibe. Ela vai começar a formar umas teias. E a gente vai notar que ela vai formar umas teias, tá? Eu vou mudar o ângulo da câmera para ficar um pouco mais fácil para eu sovar. Como eu disse, pro sal é muito difícil, tá? Eu não tenho a menor ideia de quanto eu ponho de sal. Eu vou colocando e eu vou provando. Então, só pra gente ter uma base, eu vou colocar 2 gramas de sal aqui pra ter uma ideia. Ops, foi muito. 5 gramas com certeza. Cara, se bem que 5 gramas, eu tô achando que dá, hein? 5 gramas, vamos tentar? Pela quantidade. Olha só que interessante. A massa ela começa a ficar pesada. Esse é o momento que está quase bom. Ó, aqui é importantíssimo. A gente pega um pedacinho, pode provar. Eu particularmente vou colocar um pouquinho mais de sal aqui. Ó, aqui a gente fechou. Então a gente parou de, não é sovar que fala, mas parou de amassar a massa. Mas olha como ela fica bem grudenta, tá? O objetivo é esse mesmo. E ela começa a formar algumas linhas. E essas linhas aqui, ela fica bem mais grudenta na mão. Mas ó, aqui por exemplo, ó, uma linha. Aqui fica mais fácil de vocês verem, ó.
ela começa a formar umas linhas aqui. Dá pra ver as linhas formando na própria massa. Aqui, ó. Na hora que a gente abre ela, elas mostram umas certas linhas. Isso daqui não é gordura, não é. Olha ali embaixo quantas linhas tem. Então, quando formar essas linhas, é o momento que a massa está pronta. O importante, galera, é o seguinte: eu sei que algumas pessoas podem até ter um certo receio porque tem carne crua, mas é provar. Gramas que eu pus a mais de sal deu uma diferença boa. O sal, na verdade, ele realça o sabor. Então, ele realçou o sabor de tudo aqui. Bom, agora eu vou fazer o seguinte: vamos para montagem e fritura, e depois, obviamente, degustação. Vamos lá, vou montar aqui alguns bolinhos, na verdade, alguns quibes. Mas na verdade, vou mostrar só alguns para vocês verem como que é. Minha mão está 100% limpa e seca. Nesse momento a gente molha ela. Então, sempre trabalhar com molhada é muito mais fácil, beleza? E aí o ideal é deixar um potinho aqui à parte. Vou fazer isso, vamos lá. Um potinho de água. Então, interessante, a gente molha a mão e pega um bolinho, mais ou menos uma bolinha desse tamanho, ó, na palma da minha mão aqui. Então a gente faz o seguinte: a gente compacta bem ela e com o dedo indicador a gente vai apalpando aqui a lateral. Legal? Não é para colocar o dedo lá no fundo, porque senão fura. E se furar, perde a massa. Daí tem que começar de novo, beleza? Então eu fiz isso, obviamente, só para mostrar o erro, mas o objetivo é não errar, tá? Ó, esse quibe aqui ele vai ficar bem pequenininho. Ó, olha só como que ele tá bem compacto. Então eu vou fazer dois tamanhos aqui, tudo bem? E esse vai ficar pequenininho, depois eu vou fazer um pouquinho maior. Então, ó, de novo, ó, vai cutucando a criança aqui. Na hora que você perceber que o dedo já tá muito lá, porque o objetivo é deixar uma bordinha bem fininha, e fininha lá atrás também. Bateu o dedo muito lá no fundo, aí começa a apertar as laterais. Ó, olha lá, furou, tá vendo? Cara, furou, não adianta, começa de novo. Vamos lá, eu aproveitar que eu vou começar de novo, devolver a massa ali, molhar um pouco as mãos, que é bom, pegar a massa de volta e pegar um pouquinho mais de massa, porque esse quibe iria ficar muito pequeno mesmo. Dá pra fazer pequenininho também, mas o objetivo aqui é fazer um quibe que a gente consiga comer. A massa bem hidratada, tá vendo que ela não racha? Olha só que coisa interessante. Bom, beleza, vamos lá, vamos continuar. E a gente vai tentando trazer para frente, ó. Com essa mão eu empurro para trás e com a mão de baixo eu tento puxar para frente, tudo bem? Leve, movimento leve, senão vai rasgar. E o objetivo não é rasgar. E a massa está bem firme. Vocês conseguem ver que está bem firme. Bom, beleza, aqui fechou, ó. Tá vendo? Ela tá razoavelmente fina, até dá para deixar mais fina. Olha como que ela fica, um copinho. Nesse momento, eu venho com a minha panela, com uma colher e coloco aqui dentro. Olha lá, estou colocando aqui dentro, tá? Não coloque até a ponta, tá vendo? Olha só quanto que eu coloquei. Não coloquei até a ponta, por quê? Porque senão pode dar trabalho. A carne, ela por si, ela já é gordurosa, então gordura atrapalha para grudar, então a gente vai grudando pela massa mesmo, pela borda. Ó, aqui grudou, beleza, aqui grudou. Então a gente vem aqui, ó. Aqui é o seguinte, aqui não tem técnica para explicar. Aqui a gente faz a mão parecendo uma concha e vai fazendo esse movimento. E a gente vai dando formato do quibe, certo? Aí com prática é isso, ó, claro. Eu aconselho, eu vou até mostrar depois. Vamos terminar isso daqui, vou mostrar um negócio interessante para vocês, ó. Fechou o quibe aqui
Inverto o lado para fazer o biquinho desse lado. O importante é não deixar ar lá dentro, tá? Olha aí. E agora aqui a gente já terminou, agora a gente só, olha só. É um quibe pra venda ou não é? Mas o Robinho não vende. Olha os moldes aparecendo aqui. Novamente, para quem for fazer sem malte não tem problema algum, tá? Vai dar do mesmo jeito, vai ficar bom do mesmo jeito. Bom, esse daqui é um quibe pronto, vou deixar aqui do lado. O que eu iria falar para vocês é justamente isso, ó. Mão molhada. Olha, ele gruda demais. Aqui no caso, o que desgruda, ó, tá vendo? O que desgruda é água. Claro, a farinha também desgruda, né? No caso de fazer pães, alguma coisa do tipo, a farinha também desgruda. Mas a gente não quer colocar mais farinha nesse cara. A gente quer que ele se mantenha assim, hidratado. Aqui eu tenho só um bolinho de massa. Então, por exemplo, aqui a gente vai treinar. Então vamos treinar? Vai, beleza. Ó, fiz o furo. Vou fazer um furo mais ou menos aqui, porque eu não vou rechear. Beleza, então vamos treinar, tá? Só pra não fazer caca, porque misturou isso daqui com a massa, lascou. Então, ó, fechei o quibe. Agora vou treinar, modelar ele. Treina aqui, ó, sem recheio, não tem problema algum, ó. Inverte o camarada, treina, ó. Quem dá o formato é essa mão aqui, ó. Essa mão. Então, ó, virando levemente. Aqui eu molhei bastante a minha mão, então dá pra ver que ele tá bem mole, bem grudento. Mas isso não vai alterar a textura do quibe, tá? Da massa. Ó, mas aí, ó, tá vendo? Formou. Obviamente, isso daqui tá sem recheio. Se você quiser comer um quibe sem recheio, isso daqui, mas eu não quero. Então, eu vou fazer o seguinte, amassar de novo, pegar um pouquinho mais de massa, fazer mais um quibe aqui para mostrar para vocês. E para mostrar para vocês, o próximo recheio é com requeijão. Esse requeijão é requeijão caseiro. Eu faço, tudo bem, não tem nada a ver com malte, com cerveja, então... se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu ensino como fazer. Vale a pena. Vale a pena. Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui, só tem um pouquinho. Peguei o restinho antes que alguém pegasse, né? De novo. Bolinha na mão, essa bolinha vocês vão determinar, tá? Deixa eu pesar ela só para ter uma ideia de quanto que tem essa bolinha. Essa bolinha tem 95 gramas, então eu estou fazendo mais ou menos um quibe de 100 gramas de massa. Aí depois tem o recheio, mais o requeijão, tá? Beleza, vou colocar só uma pontinha de carne no fundo. E agora entra o desafio de colocar o requeijão, né? Bastante requeijão, né? E para pôr nesse treco aqui, a gente faz o seguinte, ó, põe e dá uma raspadela aqui. Beleza? Vamos completar com carne. Que ideia, são duas pessoas trabalhando, mas dá para fazer sozinho. Então vamos lá, ó. Eu tô dando aquela chuchada. Sobraram aqui umas carninhas, não tem problema. A gente vai amassando, ó. Sempre amassando aqui. Conseguiu amassar? Aí já era, não tem problema, ó, tá vendo? O requeijão vazando aqui, mas não tem problema. Fechou, não tem problema nenhum. Aqui o ideal é o seguinte, eu dar uma apertadinha nela, só pra tirar o ar lá de dentro, e aí volta de novo pra técnica da conchinha aqui, ó. Uma concha, vai apertando, e aí vai fazendo. Eu estou fazendo bem devagar pra mostrar pra vocês o movimento que eu faço, tá? Beleza? Inverte o lado. Afina aquele outro lado. Beleza? Esse quibe aqui ficou um pouquinho maior, porque eu coloquei mais recheio. E eu coloquei 100 gramas de massa. Olha o tamanho que ele ficou. Ó, ficou bem grande, tá? Então se vocês quiserem um quibe menorzinho, coloca 50 gramas de massa. Pra falar a verdade, como eu não faço pra vender, eu faço pra consumir. 100 gramas mesmo, já mata a fome do cara. Se bem que teve um cara que chegou aqui chegou aqui em casa e comeu 6 desse aqui, tá? Mas geralmente 100 gramas dá. Agora vamos para fritura e a gente já volta aí para fechar o vídeo. Aqui eu vou ligar a nossa panelinha.
Com certeza vocês vão me perguntar qual que é a temperatura do óleo. A quantidade de óleo é o suficiente para cobrir no mínimo metade do bolinho, tá? O ideal é cobrir ele inteiro, mas não estou a fim de cobrir ele inteiro, porque eu vou fazer aqui em casa e eu não quero jogar fora o óleo, tá? Mas quem for trabalhar com isso, o ideal é cobrir ele com óleo, tá? A temperatura, eu vou mostrar para vocês aí. A temperatura, eu vou seguir com o termômetro. Para falar a verdade, eu faço assim? Não. Tá, e como é que eu faço? Ó, essa massa aqui, ó, pega um pedacinho só e jogo lá dentro, ó. Ó, afundou e não deu sinal de vida. Tá começando a subir agora, então não adianta. Para fritar esse camarada, 190 graus, ou então joga a bolinha de teste. Ela tem que bater no fundo, mas quase não encostar e já começar a ferver. Se não fizer isso daí, tá frio o óleo. E eu sei disso porque o óleo tá 126 graus agora. Temperatura ideal para fritura desse cara, 190 graus. É aí que eu vou deixar atingir. Só que qual que é o problema de fritar com óleo frio? Encharca demais. E a gente não quer um bolinho encharcado, né? Um quibe encharcado. Chegou a 190 graus. Nesse momento a gente baixa a temperatura, tá? Bom, vamos colocar uma massinha só para ver como é que fica o comportamento, tá? Vou filmar bem de perto aqui para vocês verem. Mas ó, a diferença, que agora que já chegou na temperatura, ó. Viram? Ele bate e sobe na hora. Agora que chegou a temperatura correta, vamos fritar. Eu vou colocar aqui, esse daqui é de recheio de carne, tá? E vamos colocar o de recheio de catupiry. Eu acabei desligando o fogo porque passou da temperatura, mas o ideal é manter 190 graus mais ou menos. Para você ter uma ideia de como que é, tem que estar nessa intensidade, um pouquinho mais forte, para falar a verdade. Já aumentei o fogo aqui, agora baixou para 180 graus, para você ter uma ideia. Ela tem que estar fritando mesmo, tá? Quando eu chegar em 190, eu mostro para vocês como é que tem que ser a intensidade. Ó, nesse momento aqui é interessante também a gente dar uma banhada em cima dele, que isso deixa mais crocante, tá? Começou a ficar dourado aqui, tá? Então a gente tem que deixar ele tranquilo e a gente só vai banhando em cima. O ideal é não mexer. No vídeo vai aparecer ele ficar um pouquinho mais dourado. Vamos mostrar desse lado, ó. Olha só como que vai ficando, ó. Ele vai começando a mudar de cor, dá pra perceber isso, ó. Esse é o ponto. Aqui eu vou jogar óleo em cima para deixar ele crocante. Dá pra perceber umas bolinhas brancas que vão aparecendo. O objetivo é esse, deixar bem crocante, tá? O óleo tá a 180 graus agora. Tá fraco ainda. Dá pra perceber que ele está fraco ainda. Isso a gente percebe na fritura. E é esse ponto que a gente tem que chegar. Ó, banha bem. Legal? Vou afastar ele aqui um pouquinho. Puxar o outro, virar ele. Olha como ele ficou mais crocante embaixo. E aqui eu jogo óleo em cima. O óleo em cima, na verdade, ele só serve para uma coisa: dar um banho de crocância. Ó, mudei um pouco a câmera aí só para vocês verem. Aqui a gente sabe que tá tudo pronto, né? Na verdade é isso. Claro, tem a carne crua, mas o recheio está 100% pronto. Então aqui é só dar uma dourada, na verdade. Dá uma escoada aqui de leve e manda para o chinois. E ali eu vou deixar escorrer no meu copo. Já mostro para vocês. Esse aqui ele deu uma abridinha de leve. Isso aqui provavelmente foi na hora que eu fui mexer e ele deu uma abridinha. Na hora que vai mexer tem que ter cuidado, tá? Olha, 196 graus agora. E a gente já põe mais para fritar. Ó, para colocar não precisa... Passar o barulho só. Para colocar não precisa ter medo, tá vendo? Não precisa jogar.
Pode pôr pertinho, não vai acontecer nada. Aqui não tem problema. Não joga, porque se jogar de uma distância muito alta, aí pode pingar a gordura em você, aí pode machucar bastante, tá? Jogando pertinho não tem problema algum. Aqui na verdade eu deveria jogar óleo por cima, mas eu vou esperar um pouquinho só e firmar uma crosta embaixo e em cima. Dá pra perceber que eles estão ainda bem moles. Então eles não estão firmes ainda. Então deixa aí quietinho, beleza? Aí vocês viram todo o preparo, né? E agora a gente vai pra degustação. É impressionante como ele fica crocante, cara. É muito legal, ó. Muito quente. Vamos ver se aparece no vídeo aí. O sabor de canela aparece bem bacana, sim, de leve, não é nada enjoativo, nada disso. Só aparece a canela se você procurar. Se você não gostar de canela, não coloque, obviamente, mas se você gosta de canela, ponha. Não vai aparecer, não vai destacar. O zimbro, para quem não conhece, o zimbro ele lembra não, ele é exatamente o camarada que faz o gin, né? Sabe o gin que a gente toma? Ele faz exatamente aquilo, aquela bebida. Então lembra bastante um gin, obviamente. Eu até falei no meio do vídeo, mas tem carne crua. Tem gente que não come carne crua, eu entendo isso. E para quem não come fica um pouco mais complicado, mas para quem tolera, prova, experimenta. O sabor ali, no final, na verdade o quibe no final, quer dizer, qualquer prato no final é a soma de vários sabores. Isso é natural, igual na cerveja, né? Esse canal é um canal de cerveja. Mas a cerveja em si é a soma de vários sabores. E se tiver um sabor que não está ali legal, equilibrado, vai pesar no final. No caso o quibe é a mesma coisa. A gente tem um recheio, a gente tem a massa, tem os temperos, tem um monte de coisa ali que vai alterar o sabor final. Tem a fritura, então é a soma de vários sabores. Para falar a verdade, enquanto a gente está pensando aqui, eu descobri que esse daqui é com requeijão. Ele fica desmanchando, isso é muito legal. Esse quibe é diferente daqueles quibes que a gente come na rua, que é seco, duro. Não, esse daqui não, ele é bem macio mesmo. É firme pra caramba, muito firme. Mas se eu apertar ele dá uma desmanchada. Ele é bem macio mesmo. Olha o requeijão aqui no meio, ó. Eu não sei se apareceu no vídeo, mas apareceu no paladar. Eu vou montar um canal de culinária ainda, é sério. Nossa, isso aqui tá bom demais, velho. Não é zoeira não. E tem todos os pesos aí. É só fazer exatamente com os pesos e as medidas. Só na hora do zimbro que eu coloquei colheres, né? Porque, de novo falando, eu não peso. Eu não meço. Hoje eu fiz porque, né, tem que fazer um vídeo. Então, com exceção do zimbro, o resto vocês têm peso realmente. Então, quantos gramas de malte, quantos gramas de farinha de quibe, quantos gramas de carne moída. Então, é só seguir esse negócio, tá? Se vocês não tiverem balança, aí dá uma googlada aí, de leve. Se bem que, ó, eu aconselho para quem gosta de cozinhar, compra uma balança, é o mínimo. Eu acho, de verdade, eu acho o mínimo. A balança começa a te dar um espaço muito grande para você fazer novas receitas, etc e tal. Esse negócio de xícara, olho, xícara até que beleza. Agora olho, por exemplo, põe uma pitada de sal. E esse é um problema que eu tive bastante. Sal e pimenta a gosto. E aí, como é que faz? Sal e pimenta a gosto. Lascou. Eu vou colocar quanto? Sal e pimenta a gosto. Pimenta, eu não coloquei medida porque pimenta realmente é uma coisa muito pessoal. Se você gosta de pimenta, pode socar pimenta. Se você não gosta de pimenta, não coloca pimenta vermelha, a dedo de mosca, coloquei no meio da massa. E não coloca também a pimenta do reino na carne do recheio, tá? Pra falar a verdade, a quantidade de pimenta que tem nesse quibe é pequena. Aparece, lógico, mas é pequena, bem pequena mesmo. Ela aparece só para dar um sabor. Para encerrar o vídeo, vou degustar mais um quibe aqui. Meu, isso aqui ficou sensacional, sem zoeira. Receita na descrição. Se tiver alguma dúvida, pergunte aí. Tamo junto, até a próxima. Cheers. Eu vou aqui.